Bom, pessoal, nesse último encontro, né, vocês tiveram um pouco mais de questões. Acabou que também tiveram um pouco mais de tempo também, né? Eu acredito que só o descritor D21, que deu um pouquinho mais de trabalho, ele trata de PA e de PG, mas na verdade eu só trouxe questões de PA, progressão aritmética. É um tema do primeiro ano, talvez o pessoal do segundo, do terceiro já não se lembre com tantos detalhes, mas quero dizer ao pessoal do segundo que PA e PG é tema de SSA2, mesmo não sendo um conteúdo visto com tantos detalhes no segundo ano, ele é visto mais muito por alto. O primeiro contato mesmo formal acontece no primeiro ano. E aos terceiranistas, né, é um tema que está no Enem, então a gente não tem como fugir de PA e PG, né? A gente tem que ver, dar um pouco de trabalho. Algumas questões elas não valem a pena serem feitas, porque aparecem questões um pouco difíceis. E aí, como eu digo a vocês, a gente, na hora de uma prova, principalmente no Enem, né, que tem a teoria de resposta ao item, a gente precisa fugir de questões difíceis para acertar as fáceis e médias. Mas é importante a gente conhecer o tema, porque também aparecem questões fáceis. Já no tópico de estatística, probabilidade combinatória, eu trouxe apenas a parte de estatística, bom dia, Júnior, com questões de gráficos e tabelas, onde eu trouxe o descritor 33, que era resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos, e o D34, que era associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que representam e vice-versa. E aí você faz, poxa, mas é um tema tão fácil, gráfico e tabela, para que isso? Não sei se vocês perceberam, mas algumas questões elas trazem uma casquinha de banana. E são questões fáceis que a gente precisa acertar. Então é bom a gente ver esse tipo de questão, por mais fácil que seja, por mais fácil que a gente acredita que para a gente poder compreender e enxergar onde é que estão essas casquinhas de banana para a gente não escorregar na hora da prova. Então, a nossa primeira questão, as 5 primeiras questões são do descritor 21, sobre PA, mais 5 questões do descritor 33 e mais 5 questões sobre o descritor 34. Então, a nossa primeira questão, ela diz o seguinte: Cláudia foi a um teatro e observou que a distribuição das cadeiras para a plateia foi feita da seguinte maneira. E aí, na primeira fileira, a mais próxima do palco, possui 6 assentos. A segunda fileira, 8 assentos, e assim sucessivamente, de forma que a quantidade de assentos em cada fileira seguem uma progressão aritmética. Pronto. E eu sou que é uma progressão aritmética? É uma sequência em que segue um determinado padrão. Observa que, se na primeira fileira ele tem 6 cadeiras, meu Deus, eu peguei a cabeça para baixo. Se na primeira fileira eles têm 6 cadeiras, na segunda ele tem 8, e diz que segue uma progressão aritmética, se na primeira tem 6, na segunda tem 8, de uma para outra aumentou 2 unidades. Essas 2 unidades que aumentou, a gente chama isso de razão. Então, quer dizer que a minha sequência ela vai aumentando de 2 em 2, certo? Cláudia sentou-se em uma cadeira da última fileira. Então, tem a primeira fileira aqui. Aí depois eu tenho a segunda. Tem algumas fileiras e ele sentou na última. Vou chamar aqui de N, onde tinha 26 assentos. De acordo com essa distribuição, de acordo com essa distribuição, a quantidade total de cadeiras para a plateia nesse assento era de... E aí, o que vocês marcaram? O que vocês pensaram? Fiquem à vontade, vamos conversar aqui agora. A, 176. Vamos ver. E aí? Mais alguém? O que vocês pensaram para a letra A? O que vocês fizeram? Alô? Não posso falar como é que eu pensei? À vontade. Primeiro eu vi que para descobrir a quantidade de assento no total, precisava ter o número de N, que era a quantidade de fileira. Aí eu usei a primeira fórmula para descobrir N, para depois poder usar a segunda fórmula para descobrir a quantidade de cadeira. Certo. Então, ele fez usando as fórmulas que foram dadas, né? Observa que essa questão trouxe as fórmulas para a gente. Isso acontece no SAEC.
Já outras questões, que eu acredito que vocês até tenham considerado um pouco mais difíceis, não traz fórmula para a gente, que é bem característico do Enem. Então, que bom que trouxe fórmulas, né? E aí você precisa entender o que é que significa cada uma dessas coisas. Então, como o David disse, inicialmente ele descobriu a quantidade de filas, porque para saber a soma, esse SN aqui significa soma, eu tenho que conhecer o primeiro termo, que recebe o nome de A1, esse eu conheço, é 6, é a minha primeira fileira. Eu tenho que conhecer o AN, que é o meu último termo, esse eu também conheço. Meu último termo, ele é 26, porque tem 26 cadeiras na minha última fileira. Mas eu preciso saber meu N. Quem é N? A quantidade de termos. Para essa questão aqui, é a quantidade de fileiras. Eu não sei. E aí eu divido isso por 2. Então, se você não soubesse usar as fórmulas, você poderia muito bem continuar aqui a sequência de 2 em 2, porque chegar em 26 não dá muito trabalho, né? Você sairia aqui 10, 12, 14, 16, 18. Não sei se alguém fez assim. 20, Foi. 22, 24 e 26. E aí você tem quantas filas? Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o nosso N, ó, são 11 filas. E aí alguém ainda poderia ter saído somando isso aqui de um em um. Mas, gente, sair fazendo essa soma, nesse caso aqui, é até pequena. Mas sair fazendo essa soma aqui, se você fizer sem nenhuma estratégia, isso te dá muito trabalho. Imagina numa prova tu sai somando 6, depois com 8, depois com 10, com 12, com 14, 16 e lá vai o trem. Então, o que significa essa forma? Eu nunca decorei essa forma. Mas o que é que eu sei dessa forma? E se eu pegar o 6 aqui, ó, o primeiro, e somar com o último, que é 26, isso vai dar 6 mais 26, 32. Se eu pegar o segundo aqui, ó, e somar com o penúltimo, 8 com 24, também é 32. Se eu pegar esse aqui, ó, 10 com 22, também é 32. Se eu pegar 12 com 20, também é 32. E se eu pegar 14 com 18, também é 32. E aí sobra o 16. Então, eu vou fazer o 32 5 vezes, que isso vai dar para mim um total de 160, mais 16, que vai dar 176. E aí eu não precisei, a priori, usar essa segunda fórmula. Não sei se vocês sabem, mas essa segunda fórmula aí foi um garoto de 7 anos que descobriu ela. Essa segunda fórmula, ele descobriu fazendo isso que eu acabei de fazer. Olha o que é a fórmula dele. É pegar o primeiro e somar com o último, que é 6. Deixa eu colocar aqui no cantinho. 6 mais 26. Multiplicar pela quantidade de elementos, aqui tem 11. E dividir por 2. 6 com 26, 32 vezes 11, dividido por 2. Quando eu pego 32 e divido por 2, 11 eu não posso dividir por 2, porque aqui é ímpar, aqui é par. Aí eu fico com 16 vezes 11, e isso vai dar os 176. Quero dizer a vocês que eu não sei a fórmula decorada, porque eu, fazendo isso aqui, eu faço exatamente o que tem na minha fórmula, certo? E aí a gente consegue soma de PA. Eu quero somar todos os termos. Eu tenho 100 elementos. Dizem, né, segundo a história da matemática, que o professor, com esse menino aperreando, ele mandou fazer uma sequência de razão 1, ou seja, de 1 a 100, e fazer a soma desses 100 elementos. Aí o menino foi no instante somou. E o menino continuou aperreando. Aí ele fez, tá bom, faça a soma dos 1000 primeiros elementos. Aí o menino foi e somou. Assim, rápido. Porque se ele quer a soma dos 1000 primeiros, ele vai ter de 1 até 1000. O menino precisou sair 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 1000? Não. O que foi que ele fez? Ele pegou o primeiro, somou com o último, multiplicou pela quantidade, tinha 1000, e dividiu por 2. Por que ele divide por 2? Porque no momento que ele começa a agrupar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, ele fica com a metade. Por isso que ele divide por 2. E aí Gauss, um menino de 7 anos, chegou na fórmula onde a soma de todos os elementos é o primeiro mais o último
vezes a quantidade de elementos, e aí divido por 2, porque quando agrupa de 2 em 2, eu fico com a metade de somas. E aí a gente chega nessa magnífica fórmula. A primeira, ela não tem uma história bonita, né? A primeira, infelizmente, eu também não sei dizer uma história assim para vocês memorizarem. Então, infelizmente, a primeira a gente tem que memorizar mesmo, onde a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é a n? É o último elemento. A gente sabe. A gente tinha lá, ó, de 2 não. Opa. Depois eu apago isso. A gente tinha 6, 8 e 26. Então, meu AN é o último elemento. Meu A1 é o primeiro elemento. Meu N eu não sei quem é. Então, como o David disse, ó, o último a gente sabe. O primeiro é 6, porque na primeira fila tem 6 cadeiras. O N a gente não sabe. E a razão é de quanto em quanto que vai somando. A gente sabe que é 2. Então, aqui de cara eu posso fazer, ó, 26. Esse 6 aqui que está somando, ele vem subtraindo. E aqui fica o n menos 1 vezes 2. 26 menos 6 dá 20. E aqui eu tenho uma multiplicação, parênteses, uma subtração. Então, eu faço a famosa regra de chuveirinho, que é a distributiva. Então, 2 vezes n vai dar 2n. 2 vezes menos 1, mais com menos é menos. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. 2 vezes 1, 2. Esse 2 aqui que está subtraindo, eu somo, fica 22, igual a 2n. Quero descobrir n, o 2 que está multiplicando aqui, ó, divide o 22, n é 11. E aí, com n 11, a gente faz o que eu já mostrei a vocês. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Ficou fácil para todo mundo? Então, tentei mostrar a vocês os dois lados da moeda, né? Usando a fórmula e sem usar a fórmula, ok? Próxima questão. Fábio propôs um desafio ao pai dele. Com a mesada, oh meu Deus, queria tanto nessa vida receber uma mesada, nunca ganhei. Uma vez foi ganhar uma cadeirada, porque peguei os produtos de limpeza de manhã e saí botando cheiro na casa. Mas enfim, Fábio propôs um desafio ao pai dele. Como mesada, em vez de receber R$ 80 por semana, durante 4 semanas, ele quer receber R$ 1 no primeiro dia, 2 no segundo dia, 3 no terceiro dia e assim por diante. Olha que Fábio foi para a aula de matemática, né? Porque fazer uma proposta dessa até completar 30 dias. Sendo assim, a nova proposta de Fábio é para ele, segundo David, B, vantajosa, pois ele recebe 175 a mais. E aí? E vocês? Simbora, meu povo. Vergonha de mim num tempo desse, depois de 4 semanas a gente se encontrando. Não acredito. Mas alguém respondeu? Wilma B, Tiago B. E aí? Querem comentar, Wilma, Tiago, David? Primeiro pensamento, né? Com a situação antiga, ele ia receber R$ 80 por semana durante 4 semanas. Opa, menina, eu tô com um alinhamento que só Jesus na causa. Alexandra B também. Nunca mais eu tinha usado minha canetinha, que estou assim, troncha. Então, por 4 semanas, né, você poderia fazer 80 mais 80 mais 80 mais 80. Ou vem a multiplicação e diz assim, é 80 vezes 4. Então, 8 vezes 4, 32. Acrescentando zero, ele receberia R$ 320 na proposta do pai dele, certo? Sendo que aí, Lucas, Fábio, que Lucas, é porque eu olhei para Lucas Bulhões aqui e falei, Lucas, Fábio, ele, inteligentíssimo, fez assim, pai, eu quero R$ 1 no primeiro dia, quero R$ 2 no segundo dia, 3 no terceiro, 4 no quarto, 5 no quinto. Se é até 30 dias, então no último dia ele vai querer 30. E aí a gente quer saber se essa nova proposta de Fábio é mais vantajosa para ele ou desvantajosa e por qual motivo, né? E aí a gente quer saber o quê? Quanto que ele vai receber no total. Se eu quero saber esse total, eu simplesmente vou somar. E aí eu mostrei a vocês como é que soma. Se eu pegar o primeiro e somar com o último, multiplicar pela quantidade,
Se são 30 dias, então vezes 30. E aí eu sempre divido por 2. Por que eu faço isso? Porque quando eu pego o primeiro e junto com o último, dá 31. O segundo e o penúltimo. Quem é o penúltimo? 29. Opa, vou colocar aqui. 29. E 2 com 29 dá 31. O terceiro com o antepenúltimo, que é quem? 28. 3 com 28 também dá 31. Então eu simplesmente pego o primeiro e o último, tá aqui, que sempre, qualquer uma dessas somas que eu fizer, vai dar 31. Multiplico pela quantidade. Antes tinha 30, mas como eu agrupei de 2 em 2, ó, vai ficar 15. Então vai ser 31, 15 vezes. Acompanharam? Então 31 vezes 15, não sei quanto é, então eu faço aqui, vai dar 5, 3 vezes 5, 15, 1, 3. Somando aqui, 5, 6, 4. 465. Então, desse novo jeito, ele vai ganhar do pai 465. O pai até pensa, né? Que pai que é abestalhado. R$ 1 no primeiro dia, 2 no segundo. Vai ganhar menos. Claro que eu aceito. No final das contas, o pai gasta com ele 465, em vez de gastar 320. A gente já vê que é vantajosa. Mas é vantajosa porque ele vai ganhar quanto a mais? Então, ganhará 465 menos os 320, e isso vai dar um acréscimo nessa mesada de R$ 145. Então, realmente a letra B, vantajosa, pois recebe R$ 145 a mais. Tranquilo? Next question. Um amante de corridas de rua, que está há muito tempo sem treinar, estabeleceu para si mesmo a meta de correr todos os dias até que completasse uma distância de 105 quilômetros percorridos. Então, observa que total, de novo, fala de um total aí de 105. No primeiro dia, ele correu 25 quilômetros. Então, meu primeiro termo vai ser 25. Contudo, por conta do desgaste físico, é sempre assim, né? A gente começa animado, agitado, corre 25 quilômetros, no outro dia tá já morrendo, aí só correu 22. No dia seguinte, no terceiro dia, ele correu 19. E assim continuou com essas reduções sucessivas. Então, quando ele fala isso, reduções sucessivas. Não, tu fala caloura. Já? Eu falei caloura. Já? Foi caloura? Já? Eu acho que aconteceu alguma coisa com o Edivaldo, ele não percebeu. Mas tudo bem. Acontece nas melhores famílias. Sim, no primeiro dia ele correu 25 por conta desse desgaste. 22, depois 19, e aí continuou sucessivamente até que a soma total, quando eu somasse tudo isso aqui, desse 105 quilômetros, correndo diariamente sem exceção. Quantos dias foram necessários para o corredor concluir a meta de 105 quilômetros percorridos? E aí? Essa daí é fácil se você não fez usando as fórmulas, porque, minha gente, eu fui começar fazendo bonito, usando as duas fórmulas, né? Deu uma equação de segundo grau. Eu fiz, não, isso não é de Deus. Por que eu coloquei essa questão? Quando eu respondi essa questão, eu não fiz assim, não. E realmente eu não tinha feito usando as fórmulas no pé da letra. Porque, Senhor Jesus, uma equação de segundo grau numa questão de PA, apaga a luz. E aí, vocês colocaram? Fizeram? Observa que a pessoa foi correndo, 25, 22, 19, e aí foi reduzindo, né? Você poderia também sair aqui reduzindo, letra E, 35 dias. Mais alguém? Desde a Alessandra, 35 dias. E aí? Digam sem medo, minha gente, vamos embora. Let's go para Júnior, Camille, Carol, Lucas, Bulhões, porque tem outro Lucas aqui, eu acho. Maria de Fátima, Vicky, Juan, Sara, Tamires, Tiago, Ilma. Simbora? Sem medo. É também. O que vocês pensaram para colocar a letra E? B, Tiago. B, Vicky. B, 6 dias. Marcar aqui 6 dias. O pessoal da letra E, o que foi que pensou? Eu fiquei curiosa. De verdade. Alguém poderia me dizer?
David, Eu, eu nesses 75 eu marquei letra E porque eu só chutei, porque eu fiquei bastante tempo tentando fazer e não deu em nada. a Alessandra Lucas também foram na vibe de David. Querem comentar alguma coisa? Claro que chutasse, Lucas. My God, meu Deus. Bora lá, não é letra E, minha gente. Como eu disse, realmente, David, se você for tentar com a fórmula da uma equação de segundo grau, não quero nem estressar vocês com isso. Por isso que eu gosto também de entender. Foi triste. Mas é assim mesmo. É bem. David, é bem. Porque eu achei essa uma questão difícil para fazer, assim, seguindo o padrão da matemática, de você ter que usar a fórmula e tal. Por isso que nem sempre. Oi, Marília, tudo bom? Bom dia. Por isso que nem sempre eu sigo à risca essa coisa de fórmula. Por mais que eu seja da matemática, eu gosto muito de pensar no problema. Então, vê só. A gente percebe aí que tem um padrão, né? No primeiro dia eu tenho 25, no segundo corri 22, no terceiro 19. E aí eu percebo que de uma sequência para outra, a gente está reduzindo 3 unidades. Então, minha razão é 3. E aí eu sei que 25 representa primeiro dia, 22 segundo dia, 19 terceiro dia e assim sucessivamente, certo? Eu quero saber quantos dias. Se eu olhasse para a letra A, que é o meu menor valor, eu teria uma sugestão de 5 dias. Então, eu poderia continuar aqui, ó, 19, menos 3, que é a razão, 16, menos 3, que é a razão, 13, e aí eu tenho, oh meu Deus, vocês nem dizem nada, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu faço jeito como é que só tem 4 e já vai ser o quinto. E aí, se ele considerar que a resposta é letra A, 5 dias, o que é que eu tenho que fazer? Somar esse percurso que ele fez e ver se dá 105. E eu já disse a vocês como é que a gente soma. Eu pego o primeiro, pego o último, multiplico pela quantidade, que são 5, e sempre divido por 2. Então, 25 com 13 dá 38, vezes 5, dividido por 2. O 5 eu não posso dividir por 2, mas o 38 eu posso. Isso vai dar 19 vezes 5. Quando eu faço 19 vezes 5, 19 5 vezes, isso vai dar, eu acho que é 95. 190 dividido por 2. 95. Então, eu vejo que não é 5 dias, certo? Eu vejo que 5 dias não é porque ele corre um total, ó, diz aqui em cima, de 105 quilômetros. Quando eu vou para a letra B, eu correndo 6 dias, então no sexto dia ele vai percorrer 10. Então, eu faço de novo o primeiro, que é 25, mais o último, que é 10, multiplico pela quantidade, que são 6, e sempre divido por 2, porque como eu estou agrupando, eu vou ficar com a metade de somas. 25 com 10 dá 35, vezes 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu errei alguma coisa. Eu somei. Muito bem, Tiago. Para somar mesmo. Serve também. É bom que é pequenininho. 25 com 10, 35. O que foi que eu errei? Eu tô sabendo fazer conta, mas não. 95 com 10. Né? Já sabia que aqui era 95 e o último dia 10. Mas tem alguma coisa aqui que eu fiz errado. O primeiro, mais o último. Vezes a quantidade de dias. Dividido. Tá certo, né? 35 vezes 3 dá 105. Eu tô sem fazer conta. Eu buguei aqui. Por um momento dava 95 de novo na minha cabeça. Meu Deus. Desfaça essa vergonha nacional. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. E aí dá os 105 que a gente queria. Se colocasse... Ok, Cindy, até mais. Se colocasse o 35 dias, vocês teriam que fazer aqui 35 somas. E nesse momento você ia começar a correr negativamente, né? Menos quilômetros, ó. Porque no sétimo dia você já correria 7 quilômetros. No oitavo dia você correria 4 quilômetros. No
nono dia você correria 1 quilômetro e depois você começa a correr negativamente, né? Então, a gente vê que não faz sentido 35 dias. Não, Wilma, eu olhei para 35 vezes 3 e pensei que não dava 105, não sei por qual motivo. Acontece nas melhores famílias, mas dá tudo certinho mesmo. Ó, então, a pessoa vai correr durante 6 dias e quando somar todos os quilômetros percorridos nesses 6 dias, isso vai chegar num total de 105 quilômetros, que é o desejado. Tranquilo? Como eu estou dizendo, Wilma, acontece nas melhores famílias. Bom, essa questão aqui, ela também é característica do Enem, né? Essa anterior e a de Fábio também é. Essa daqui foi no Enem retrasado. Ano passado não, 2019 não, 2018. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Então, vai ser colocado postes aí nesse percurso. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Então, a gente tem lá o primeiro poste. Então, observa que sempre a gente vai ter uma sequência, certo? Então, primeiro poste a 80 metros. O segundo poste a 100 metros e o terceiro poste a 120 metros. E assim sucessivamente. Então, esse sucessivamente, ele mostra para a gente uma sequência. Então, eu tenho 80 no primeiro poste, é o meu primeiro termo, a gente chama isso de A1. Eu tenho 100 metros no segundo poste, é o meu segundo termo, A2. 120 metros no terceiro poste, A3. E assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Então, ele já disse para a gente que a razão é 20. De um poste para o outro, eu vou somando 20. Até que o último poste, meu AN, ó, é o último poste, ele seja 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é. Então, eu quero saber quantos postes vai gastar, sabendo que cada poste custa, no máximo, R$8.000. Então, quantos postes que tem? Qual é o valor de N, né? Quando eu souber, tem 10 postes, 8.000 vezes 10 postes. Mas eu sei quantos postes tem? Não. Segundo David, letra C, nem saiu as letras aqui. E aí a gente observa que essa é uma questão que eu não posso sair de 20 em 20, né? Olha aí que o Enem faz com a gente. É muito bom PA, é só sair somando. Mas imagina aí, sair de 20 em 20 somando até chegar em 1.380, né? Agora dá um trabalhão. Então, a gente tem que recorrer realmente à fórmula, onde eu sei que meu AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é a N? É meu último elemento. E eu sei que meu último elemento está a 1.380 metros. Quem é meu A1? É meu primeiro elemento. E ele está a 80 metros. Mais N é o que eu quero descobrir. A quantidade de postes. E aí, só o David respondeu a letra C, mais ninguém? Vezes a razão, que é 20, porque está aumentando de 20 em 20. E aí eu faço, de novo aquele processo. O 80 está aqui somando, ele não tem nenhuma operação de multiplicação com ele. Trago para cá, subtraindo. 1.380 menos 80. E aqui eu tenho multiplicação e parênteses, né? Então, famosa distributiva, ou aquela regra do chuveirinho. Então, 20 vezes N, vai ficar aqui 20N. E 20 vezes menos 1 vai dar menos 20. 1.380 menos 80 vai dar 1.000. Deixa eu botar para cá. 1.300. 20N menos 20. Meu objetivo é descobrir a quantidade de postes. Então, quantos postes que tem? Quero isolar esse N aqui. Então, o 20 que está negativo, eu vou somar aqui, vai dar 1.320 igual a 20N. Então, o meu N, que eu vou deixar aqui isolado, ele está sendo multiplicado por 20. Então, vou passar ele aqui dividindo. Então, esse N aqui vai ser 1.320 dividido por 20.
Simplifico aqui os zeros. 132 dividido por 2. Isso vai dar para mim um total de 66 postes. Essa resposta que eu quero? Não. O Enem não quer saber quantos postes eu preciso. O Enem quer saber quanto que eu vou gastar com esses 66 postes. E aí eu sei que cada poste é no máximo R$8.000 e vou precisar de 66 postes para fazer essa iluminação. Então, 66 vezes 8. Depois eu acrescento os 3 zeros aí dos R$1.000. Então, 6 vezes 8, 48. 6 vezes 8 de novo, 48. Com 4, 52. E acrescento os 3 zeros. Logo, essa prefeitura vai gastar R$528.000 com os postes. De fato, a gente fica com a letra C. Então, observa que ela já teve um trabalhinho a mais, né? Se fosse para fazer de um por um, eu ia ter muito trabalho, porque eu ia colocar 66 valores aqui. E a gente não tem esse tempo todo na prova do Enem para fazer de um por um. Nesse caso, ficou muito extenso. Tranquilo? A nossa última questão, né, sobre PA, diz o seguinte. Ao visitar uma loja de brinquedos, Nicolas observou um quebra-cabeça composto de figuras geométricas, em que as 3 primeiras peças estavam dispostas conforme mostrado abaixo. Então, primeiro a gente tem aqui um triângulo, né, que tem 3 lados. Depois a gente tem aqui tem 5 lados, um pentágono. Depois a gente tem aqui um heptágono, tem 7 lados. E aí Nicolas associou essas peças a uma sequência numérica. Então, vamos ver, Tiago, agora. E calculou com Nicolas associou essas peças a uma sequência numérica. Então, ele fez uma sequência a partir... Juan, bora ver. Vou sinalizar aqui. Nicolas associou essas peças a uma sequência numérica e colocou a centésima peça dessa... E colocou que a centésima peça dessa sequência teria quantos lados? E aí a gente vê o seguinte. Eu quero saber a quantidade de lados. E ele disse para mim que formou uma sequência a partir dessas peças. Então, se eu quero saber lados, eu sei que o meu primeiro elemento da minha primeira sequência tem 3 lados. É um triângulo. Então, eu já sei que o meu primeiro elemento aqui, ó, vai ser 3. Meu segundo elemento... Cadê? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui eu tenho 3. Minha segunda peça, ela tem 5 lados, como eu já disse a vocês. Minha terceira peça, ela tem 7 lados. Eu quero saber quantos lados que tem a centésima peça. Então, 3, 5, 7. Esse é o meu primeiro termo, meu segundo, meu terceiro. E o meu centésimo termo? É isso que eu estou querendo saber. Quantos lados que tem a minha centésima peça? Então, eu poderia sair fazendo aqui de um por um até 100. Mas concorda comigo que chegar até 100 dá um certo trabalho? Então, eu vou de novo recorrer à minha fórmula. Eu preciso do AN, que é o último termo. É justamente quem eu quero descobrir aqui, ó. Eu não sei quantos lados que tem. Igual a A1 é o meu primeiro termo. Eu já sei que é 3. Mais, abre parênteses, N é a quantidade. Eu sei que a quantidade de termos é 100, porque eu quero saber a centésima peça. Mais 1 vezes a minha razão. Quem é a minha razão? É de quanto em quanto que está aumentando. Aqui tem 3, aqui tem 5. Daqui para cá aumentou 2. Aqui tem 5, aqui tem 7. Daqui para cá aumentou 2 também. Então, ó, meu AN, que é quem eu quero descobrir a quantidade de lados, é o A1, a minha primeira peça, que tem 3, mais N são 100 peças, eu quero saber a centésima peça, N menos 1, coloquei mais ali. Acabei apagando, foi tudo agora. Deixa eu anotar aqui. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Então, meu AN é o que eu quero descobrir, a minha centésima peça. Meu A1 é a primeira.
A minha primeira tem 3 lados. N são 100 peças, menos 1, vezes a razão. Como eu já disse a vocês, esse tem 3, o segundo aqui tem 5, o terceiro aqui tem 7. Então, a minha razão, ó, é 2, porque de um para o outro aumenta 2 lados. Então, vezes 2. Então, meu A100 é igual a 3 mais 100 menos 1, parênteses, eu resolvo primeiro, 99 vezes 2. Então, meu A100, 99 vezes 2 é a minha prioridade aqui, por conta da multiplicação. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 2 também é 18, com 1, 19. Então, 198 com 3, isso vai dar exatamente 201 lados. E aí, como eu disse, poderia fazer de um por um, mas daria muito trabalho. E aí, de fato, a gente fica com a letra C. Conseguiu entender, Tiago? Tranquilo? Próxima questão. Ok. Uma personal trainer prescreveu um ciclo de treinos aeróbicos para um de seus alunos. Para esse ciclo de treinos, o gráfico a seguir mostra o gasto energético em quilômetros por minuto. Então, quantos quilômetros a pessoa gasta em 1 minuto, em função do tempo. E aí a gente tem esse gráfico aqui, já já a gente volta para analisar. Considere que toda a energia gasta durante o treino seja proveniente da queima de gordura corporal e que cada 10 quilocalorias gastas corresponde à perda de 1 grama de gordura. A massa de gordura corporal em grama que esse aluno consegue perder realizando esse ciclo de treino 3 vezes é igual a... E aí? Letra A. A. Mais alguém? Todo mundo concorda com A? Alan, Alana, Alexandra, Ana Lívia, Wilma. E aí? Bianca, Analice. Então, vamos ver. Considere que toda energia gasta durante o treino seja proveniente da queima de gordura corporal e que cada 10 quilocalorias gastas corresponde à perda de 1 grama de gordura. A massa de gordura corporal em grama que esse aluno consegue perder realizando esse ciclo de treino 3 vezes é igual a... Então, vai realizar isso aqui 3 vezes, certo? Aí, vamos analisar aqui o gráfico. De 0 a 3 minutos, a pessoa fica gastando constantemente 15 calorias. Nesse intervalo aqui, de 0 a 3 minutos, ele perdeu quantas calorias? Então, observa que aqui é calorias por minuto. Então, como ficou constante até 3, quer dizer que ele gastou 15 calorias em cada minuto. Então, aqui ele gasta 15 no primeiro minuto, 15 no segundo minuto e 15 até completar o terceiro minuto. Então, ele vai gastar 15 vezes 3. Acompanharam isso? Deu para entender? Depois, ó, de 3 minutos a 5 minutos, isso aqui gasta um tempo de 2 minutos. E nesses 2 minutos, ele gastou 20 calorias por minuto. Então, se ele passou 2 minutos nessa intensidade de treino, então ele gastou 20 mais 20, já que foram 2 minutos. Então, 20 vezes 2, que vai dar 40. Depois de 5 até 7, também foram mais 2 minutos. E aqui ele gastou 25 por minuto. Se foram 2 minutos, 25 vezes 2, que dá 50. Depois de 7 até 9, mais 2 minutos nesse treino. E aí ele gastou 20 por minuto. Se passaram 2 minutos, 20 vezes 2, que vai dar 40. Depois, de 9 até 11, eles passaram também 2 minutos, né? De 9 minutos até 11, dá 2 minutos. E aí são 25 por minutos, 25 vezes 2, que vai dar 50. Depois, 11 até 13,
também dá 2 minutos, e eles aqui nesse treino gastaram 20 calorias por minuto. 20 vezes 2, que dá 40. E por fim, o último treino deles, de 13 até 16 minutos, gastando um total de 3 minutos, e aí ele gasta 15 por minuto. Então, já que são 3 minutos, 15 vezes 3, que vai dar 45. E aí, quando eu faço essas somas aqui, ó, 50 com 50 é 100. 45 com 45, 90. Depois, 40, 40, 40. 120. Isso vai dar para mim 310. E aí a gente olha aqui, eita, eu vou marcar 310. Será que a minha resposta seria 310? E aí a gente tem... E aí a gente tem uma outra observação, né? A pessoa vai realizar esse treino 3 vezes. Então, se a pessoa vai realizar esse treino aqui, ó, 3 vezes, então, no primeiro treino, a pessoa gasta 310 calorias. Quando eu multiplicar isso aqui por 3, vai dar 0, 3, 9. Vai dar 930. Aí você faz assim, dá. Mas não tem resposta, não. Mas aqui ele diz, ó, considere que toda energia gasta durante o treino seja proveniente à queima de gordura corporal. E que cada 10 quilocalorias corresponde a 1 grama. E aí ele quer saber quanto em grama que a pessoa perdeu. Então, isso aqui está em quilocalorias. E eu preciso transformar em gramas. Consequentemente, eu vou pegar o 930 e dividir por 10, já que 10 quilocalorias representa 1 grama. E aí a pessoa perdeu 93 gramas nesse ciclo aqui de fazer o exercício 3 vezes. Alguma dúvida? Tranquilo? Entenderam por que não é A? David, Thiago, Tamires, Alane? Posso passar? Então, observa que é uma questão assim que a gente vê, tá fácil, né? Gráfico, vou conseguir agora. Mas aí eu acredito que o problema de vocês foi que vocês não perceberam que não era o 15 somente uma vez, né? O 15 aqui ele é constante. Então, se foram 3 minutos, não é só 15 que ele perdeu. Ele perdeu 15 por minuto. Então, ele perdeu 15 mais 15 mais 15, 45. E assim sucessivamente para as outras situações. Eu acho que esse foi o detalhe para não conseguir acertar a questão. A nossa próxima questão, ela já é bem mais simples, né? Diz, a tabela abaixo apresenta a quantidade de vitaminas do tipo A, B1 e B2. Então, a gente tem aqui as frutas e tem essas 3 vitaminas, considerando uma porção de 100 gramas de frutas. De acordo com essa tabela, a variação, então, o termo variação é muito utilizado na física, né? A variação máxima das quantidades de vitamina A, B1 e B2 nessas frutas são, respectivamente, foi o que vocês marcaram para essa variação aí? A, B, C, D ou E? É? David também. Foi o que vocês pensaram para marcar a letra E? Qual foi o pensamento da letra E? Pode digitar se não quiser falar. O máximo. Então, você olhou para o valor máximo aqui. 30, 100 e 128. Vic marcou D. Então, minha gente, não é letra E não, tá? Você olhou para o máximo, sendo que ele pediu a variação máxima. E o que é variação lá na física? É a diferença de valores, né? É o valor final menos o valor inicial. Ou seja, um valor maior menos o valor menor. E aí eu vou ter a variação
máxima. Variação é sempre diferente, são um valor menos o outro. Sendo que se eu quero a variação máxima, eu quero o maior valor menos o menor valor. Eu vou ter a maior variação. E aí vi que está correto em dizer que é letra D, 28, 80 e 98. Por quê? Se eu quero a variação máxima, eu pego o maior valor menos o menor. Então, 30 menos 2, 28. Como está lá na letra D. Então, quando eu quero aqui, ó, da vitamina B, vou olhar para essa coluna aqui. Quem é minha variação máxima? O maior valor, que é 100, e o menor, que é 20. Então, 100 menos 20, isso vai dar 80, como está aqui, 80, e depois tem que dar 98. Opa. Então, o maior valor, 128, e o menor valor aqui, nesse caso, é 30. Então, 128 menos 30, isso dá 98. Então, a pegadinha dessa questão foi a palavra variação, Tiago. Se só falasse assim, qual é o valor máximo realmente das vitaminas, aí seria 30, 100, 28. Mas como eu quero a variação máxima, variação sempre é diferença, certo? É sempre o valor final menos o inicial. Ah, qual é a variação da nossa aula? É de 8 às 10. Então, o resultado dessa variação é 10 menos 8, que dá 2, certo? Falei de variação, é sempre isso. Lá na física, variação de velocidade, aí vocês fazem velocidade final menos inicial. É variação de tempo, tempo final menos inicial. Falou em variação, é isso, ok? Nossa próxima questão, ela também é bem simples, né? Ela diz que a tabela abaixo apresenta os dados de uma pesquisa sobre o gasto médio de um adulto e de um adulto acompanhado de uma criança em um estádio de futebol. Então, a gente tem aqui uma coluna para esse gasto do adulto com ingresso, combustível, estacionamento, alimentação e o total. E tem o gasto com uma criança também. De ingresso, né? Fica um pouco maior porque paga pela criança. Combustível, não gasta porque é o mesmo combustível. Estacionamento também é o mesmo estacionamento. E alimentação, né? Então, se a pessoa está indo no seu próprio carro, só vai aumentar o valor com ingresso e com alimentação, porque o combustível e estacionamento é o mesmo. E aqui eu tenho o total do adulto sozinho e o total do adulto com a criança. E aí vocês disseram letra C. Vamos ver a pergunta. De acordo com as informações dessa tabela, em relação ao gasto médio de um adulto, o custo de ir ao estádio acompanhado de uma criança sofre um aumento total de... E aí, se eu quero saber quanto que aumenta daqui para cá, o que é que eu vou fazer? A subtração, né? Isso aqui, ó, nem me interessa. Antes gastava 91,41 e agora gasta 130,11 centavos. E aí, quando eu faço 130,11 centavos menos R$ 91,41, a gente fica exatamente com 38,70, chegando efetivamente à letra C. Então, foi uma questão bem tranquila e bem simples de ser feita. Apenas precisava olhar o aumento que o adulto teria levando a criança. Nossa próxima questão ela também é bem simples. Diz o seguinte: o gráfico a seguir informa os índices de incidência de casos dos 4 tipos de dengue em alguns estados do Brasil, no período de 2010 ao início de 2016. Então, a gente tem aqui, ó, nesse gráfico, nesse infográfico, né? Tipo 1, 2, 3 e 4 de dengue. E eu tenho os anos aqui 2010, 2012, 2015 e depois 2016 finalizado aqui. E aí o gráfico traz sobre tipos de dengue. E a maioria dos estados desconhece sorotipos de casos de doença. Incidência de cada sorotipo nos estados que informam o dado em porcentagem. Então, apenas 8 estados que divulgaram essa informação. Letra A, bora ver. Considerando o ano de 2012, então, olharei apenas para 2012. Em relação à dengue do tipo 1, o índice de casos de dengue do tipo 4 foi. Então, ó, 2012 é o que me interessa. E o que me interessa é tipo 1, essa daqui, 32. E tipo 4, essa daqui, 64. É para isso que eu vou olhar. 2012, tipo 1 e tipo 4. E a pergunta foi, considerando o ano de 2012, a gente já está lá, em relação à dengue do tipo 1, o índice de casos de dengue do tipo 4 foi. Então, quando eu olho aqui que
foi 32 e depois ficou 64, a gente vê que de fato é a letra A, né? 32 vezes 2 dá 64. Então, aumentou 2 vezes. E aí a gente fica com 2 vezes maior. Também foi uma questão bem tranquila, sem nenhuma pegadinha, né? Bem fácil de ser feita. Nossa próxima questão traz dados sobre a água potável consumida na produção de alguns itens do cotidiano. E aí traz como tema a água que você não vê. Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. E aí traz o arroz, manteiga, leite, queijo, batata, carne de boi, banana e carne de frango. E isso é o gasto de 1 quilo. Para produzir 1 quilo desse alimento, vai ter essa determinada quantidade de gasto aí de água. E aí ele traz o seguinte: considerando que os brasileiros comem anualmente 35 quilos de carne bovina e 42 quilos de carne de frango, na produção desses dois alimentos, para suprir o consumo anual médio de um brasileiro, o gasto de água potável em litro corresponde a... E aí, o que vocês marcaram? B? Mais alguém? Então, carne de boi, 1 quilo, 17.100. Então, 1 quilo de boi. B também, Lucas, David, Juan. Essa é bem tranquila, né? A gente simplesmente vê 1 quilo, a pessoa consome 35 quilos, então eu vou fazer 17.100, voltou, vezes os 35 quilos. E a pessoa, para 1 quilo de frango, é 3.700. Então, 3.700 tecnologia e suas falhas. 3.700 vezes 42. 3.700 e 17.100. Então, vou fazer aqui 171 vezes 35. Deixa eu limpar essa tela aqui. Apagar tudo. Pronto. Vamos ver se vai. Vezes 35. Então, vou fazer aqui 171. Depois eu acrescento os 2 zeros. E para o frango, que é 3.700 vezes 42. Eu vou fazer 37 vezes 42. Depois a gente acrescenta os zeros. Então, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 5, 35, 8. 3, 21, 5. Ok. 5, 8, 9, 5. 0, 0. Esse aqui é o gasto de água com a carne. E depois a gente vê com o frango. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 2, 6, com 7. 7 vezes 4, 28. 12, com 2, 14. Somando aqui, esse vai ser o gasto de água com o frango. E ao somar isso tudo, a gente fica com 753.900 litros, assim como vocês bem informaram. Então, essa é uma daquelas questões que a gente não pode errar, né? Que está lá no Enem, que são fáceis de serem feitas. Observa que só precisa da gente uma interpretação mínima, né? A nossa próxima questão é bem simples, apenas de análise gráfica, e diz: a tabela mostra a variação da população, da poupança
nos 6 últimos meses do ano 2016. Então, eu tenho aqui de julho até dezembro. Considerando a variação linear da poupança entre os meses consecutivos, qual o gráfico que melhor representa a tabela? E aí, vocês marcaram o quê? É apenas olhar a tabela e comparar com o gráfico, né? Olhar a tabela e comparar o gráfico. Então, qual o gráfico que melhor representa essa tabela aqui? Perguntando de uma maneira bem simples. E aí, marcaram o quê? D. Então, vou direto lá para a letra D, porque a gente começa a analisar. Ó, julho, a pessoa gastou 0,7. Então, a gente tem aqui 0,7, julho. Ok. Depois, em agosto, foi de 0,7 para 0,66. Então, reduziu, realmente reduziu, e está aqui em 0,66. Depois de 0,66 foi para 0,75, então aumentou. Realmente acontece isso, e está aqui, ó, entre 0,74 e 76. Ok. Depois houve uma redução para 0,65, realmente diminuiu. Depois houve um leve aumentozinho, ó, e aqui tem um pequeno aumentozinho de 0,65 para 0,66, e depois reduz para 0,64, e aí, efetivamente, a gente fica com a letra D. Ok? Era apenas essa comparação que você tinha que fazer. Aqui também é bem simples, né? Apenas análise gráfica. Essa é bem característica do SAEP. Diz o seguinte: foi feita uma pesquisa em uma determinada empresa para encontrar um horário alternativo para a entrada dos funcionários. Cada um escolheu o horário que era mais conveniente para iniciar o trabalho e o resultado está representado na tabela abaixo. Então, a gente tem os horários de chegada aqui e o percentual de funcionários que chegam em cada um desses horários. Qual gráfico abaixo representa as informações dessa tabela? Então, eu quero saber qual gráfico que condiz com a tabela dada. E aí, vocês disseram letra D. Então, vou descartar aqui A e B, C e D. Vamos para D. Ó, eu tenho aqui uma legenda. E essa legenda, ela diz que o preto, 7 horas. Então, a gente sabe que 7 horas é 31%. Tá aqui, ok, 31%. A gente sabe que 8 horas é o branco, esse aqui. Aqui nesse gráfico está dizendo 14%. E lá na tabela está os 14%. 9 horas é o cinza. No meu gráfico diz 46%. E lá na tabela também 46%. E por fim, esse quadriculadozinho aqui, 10 horas. E aqui está dizendo 9%. E de fato, na tabela é 9%. Então, analisando, comparando gráfico e tabela, a gente fica com letra D, ok? Próxima questão, também característica de SAEP, apenas análise de uma informação e, a partir da informação, determinar qual o gráfico que representa essa situação. E aí, o que vocês marcaram? Essa questão diz o seguinte: a partir do instante em que a temperatura de uma cidade começou a ser medida, os termômetros marcavam menos 2 graus Celsius. Ficou parecendo segundo C. Menos 2 graus Celsius. Com o passar do tempo, a temperatura foi aumentando até que, após 3 horas, ela atingiu 5 graus Celsius e permaneceu constante por 3 horas. Então, vê só, a temperatura começa em menos 2, aí, com o passar do tempo, ela vai aumentando. Após 3 horas, ela chega nos 5 graus e fica constante por 3 horas. Então, qual é o gráfico que melhor representa a situação descrita nesse texto? Segundo vocês, a letra B. Então, vamos olhar para ela. O eixo vertical aqui, que é o eixo Y, representa a temperatura. Então, ela está aqui no menos 2, realmente. Ela foi aumentando por 3 horas. Ó. O tempo está aqui na horizontal. Então, de 0 a 3, ela só aumentou. Depois das 3 horas, ela chegou na temperatura 5, como foi dito no texto, e ficou constante, ou seja, nem aumentou nem diminuiu, por 3 horas. Então, de 3 até 6, a gente tem exatamente um intervalo aí de 3 horas. Logo, a letra B realmente representa o texto que foi trazido para a gente. Então, matamos a questão. Nessa questão aqui já é característica de Enem, né? A gente vê sempre um contexto, uma situação assim do nosso cotidiano. E aí ela fala o seguinte: apesar do sistema de saúde
Único, Sistema Único de Saúde, o SUS, preconizar o acesso universal e integral à saúde no Brasil, apenas 46,04% dos gastos são pagos pelo poder público. O resto fica a cargo das famílias e do sistema privado. O gráfico mostra uma comparação entre os investimentos público e privado de alguns países em relação aos gastos com a saúde. E aí a gente tem esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico, essa partezinha mais clara aqui representa um investimento público. Então, o público no Brasil gasta 10, 20, 30, 45, digamos, por cento. Enquanto que o privado gasta 10, 20, 30, 40, 55. Porque 45 com 55, a soma vai dar 100% de investimento no SUS. E aí a gente tem a mesma análise para os outros países. A Argentina, por exemplo, gasta 55 o setor público. O setor privado gasta 45, porque a soma sempre tem que dar 100. Como eu já disse, e assim sucessivamente. Em termos de percentuais, o investimento público em saúde no Brasil, então eu vou olhar para o investimento público de saúde no Brasil, é praticamente equivalente ao setor privado do Chile, privado da China, público da Rússia, público na Argentina, privado na África do Sul. E aí, o que vocês marcaram? Ó, eu quero olhar para o investimento público no Brasil. No Brasil, a gente já viu que são 10, 20, 30, 45, mais ou menos. E aí, esses 45% aqui do Brasil público equivale a privado no Chile, privado na China, público na Rússia, público na Argentina ou privado na África do Sul? Letra B, então, público na China. Vou olhar aqui para a China, é esse aqui. E vou olhar para a parte privada da China, que é a parte escura, que é essa parte de cima aqui, ó. Então, quando eu conto aqui, ó, cada espacinho desse vale 10, 10, 20, 30, 40 e mais um pouquinho, que é o mesmo que acontece aqui no Brasil, ó. 10, 20, 30, 40 e mais um pouquinho. Então, realmente, o investimento público do Brasil é equivalente ao investimento privado que acontece na China. Letra B. Próxima questão também, análise gráfica, já é mais característica aqui do SAEP, né? A gente já vê uma distinção da situação e diz o seguinte: a previsão do tempo para uma cidade brasileira foi noticiada da seguinte maneira: durante a madrugada, a temperatura diminuiu, permanecendo constante. Então, na madrugada, houve uma redução de temperatura e ficou constante pela manhã, ou seja, nem aumenta nem diminui. Mas aumentou no período da tarde. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a situação descrita nesse texto? E aí, o que vocês marcaram? Na madrugada diminui, pela manhã fica constante e à tarde começa a aumentar. Letra C, segundo Tiago, vamos analisar a letra C. De 0 a 6 horas, ó, que representa a madrugada, houve uma diminuição. Amanhã vai das 6 da manhã até o meio-dia, né? Depois fica tarde. Então, fica constante. E das 12 às 18, que é a parte da tarde, aumentou. E aí a gente realmente fica com a letra C, finalizando a nossa correção